Eu imaginei, eu falei assim, quem dera, eu lembro que eu falei desse jeito, eu falei assim, quem dera se essa vaca voltasse a dar bezerro. Por quê? Porque o último parto que ela teve, como o bezerro, não, quer dizer, na última prenha que ela estava, o bezerro morreu dentro dela. Então infeccionou um pouco ela por dentro, tivemos que fazer um tratamento ali. Eu até usei as chaves de Zamaniel, que ajudou ela a melhorar. E o veterinário falou comigo assim que ela não ia mais pegar a cria. Então, quando eu olhei para aquela vaca, eu falei assim: nossa, ela podia tanto ficar prenha novamente. Literalmente, pessoal, sem a necessidade de esperma do touro, nada. Literalmente, eu vi o bezerro se formar dentro dela. Literalmente, o meu pensamento ali de querer que aquela vaca estivesse prenha realizou na hora. Talvez você do outro lado aí esteja rindo, talvez do outro lado aí você esteja emocionado, talvez do outro lado aí você esteja apreensivo, pensativo, que é o seu direito de estar, mas literalmente o bezerro se formou e ela jogou o bezerro para fora. Literalmente. Eu me lembro que eu voltei correndo, chamei o Ronaldo, eu enxergava só o corpo esquelético dele, as veias, os músculos e o seu organismo. Eu falei assim, Ronaldo, vai lá porque a vaca tal deu cria. Ele falou, como assim? E olha que é uma vaca assim que sempre deu leite, muito leite mesmo. Então, quando ele chegou lá, o bezerro estava quase ficando de pé, né? E ali na vagina, né, da vaca, tava ali aquele cordão junto com aquela bolsa, né, que estava pendurada ali, que com o tempo caía. Ele olhou para mim e falou comigo assim, mas isso é impossível, porque o touro nem vê mais interesse nela. E como é que eu ia explicar isso para ele em 2008? Seria impossível para mim também. Mas aconteceu. Ele ficou apreensivo, ficou observando ali o bezerro por um tempo. O bezerro, depois de algumas horas, ficou de pé, começou a mamar. E ali eu fiquei assim, pensativo, desnorteado. Certo? Desnorteado. E uma das coisas que eu fiz, e eu quero aqui ressaltar para vocês, que nessa época eu não tinha conhecimento dos primogênitos, né, que eu ainda vou falar deles, que é aqueles que inspiraram aquele homem sobre o Codex Serafinos, que eu expliquei para vocês, naquela linguagem, naquele alfabeto-chave, que também eu expliquei para vocês. Eu não tinha conhecimento daquele alfabeto, muito menos conhecimento dessas coisas. Mas eles me concederam aquilo que eu pedi. Eu pedi para que 100% da minha capacidade cerebral fosse ativa, e eles me deram esse privilégio, só para aquele momento, ok? Só para aquele momento. Eu me lembro, pessoal, que o cachorro do Ronaldo, inclusive, ele morreu tem pouco tempo, porque o cachorro ele ficou cego. O cachorro, quando ele fica cego, velho, ele fica cego, ele começa a ficar banguelo, surdo, e então ele não consegue comer. E o cachorro estava com ele, já tinha mais de 20 anos, e o cachorro estava lá aguentando, né? Mas na época, no caso seria aí há 9 anos atrás, né? 2008 para 2017, 9 anos, não, 11 anos atrás, né? 11 anos atrás. Não, tá certo, 9 anos atrás, isso mesmo. Tô fazendo confusão. Há 9 anos atrás, o cachorro ele tinha sido picado, né, por uma cobra e ele ficou manco da perna direita, certo? Então ele andava com as patinhas da frente, com a patinha de trás, ele tipo rastava, pulava. E era um cachorro que era cachorro de caça, né? Cachorro de caça mesmo. Depois eu conversei com os animais lá e pedi que nenhum deles tivesse ferocidade sobre o outro animal. Então cessou, o cachorro deixou de caçar, deixou de matar os pintinhos, deixou de matar os patinhos, né? Porque os cachorros às vezes matava galinha, matava pato, matou até o pavão lá na época lá.
E quando eu conversei com eles, depois que eu tive essa habilidade, né, do respeito ao planeta Eleap, eu conversei com todas as minhas criações e ali entre elas não houve ferocidade mais, né? Não houve perda, na verdade. Tanto é que eu não deixo abater nenhum animal, ele morre de velhice, certo? E eu vou para Galamiac em 2036 e eles vão ficar aí porque o animal, quando bem tratado, saudável, ele dura bastante tempo, né? E ali eu olhei pro lobinho, vi ele com a sua deficiência por causa da picada de uma cobra, né? E ali eu passei a mão sobre ele e eu percebi que ele me olhava de uma maneira diferente. Quando eu passei a mão sobre ele, a perninha dele começou a esticar, que a perninha dele tinha atrofiado, né? Então ele ficava mancando. E a perninha dele esticou. E aquele cachorro começou a pular de alegria, começou a pular de alegria. E quando o Ronaldo viu ele, o Ronaldo ficou emocionado, a Ana ficou emocionada. E aí eles começaram a ter medo de mim, certo? Porque o Ronaldo acompanhou algumas coisas, né? Mas ele me conheceu no antes e no depois do que eu era, correto? Porque eu conheci o Ronaldo já em outra fazenda aqui do qual ele era caseiro. Aí o dono lá faleceu, a família acertou com ele todo o direito trabalhista e foi aí que no futuro, quando ele pediu para que eu arrumasse alguma coisa para ele, depois eu adquiri essa fazenda, eu convidei para que ele viesse trabalhar para mim junto com a sua família ali, né, que é a sua esposa, sua filha, as suas duas filhas, né, e o seu filho, que inclusive hoje está servindo o Exército Brasileiro. Então ali tudo foi diferente, tudo foi excepcional, certo? A habilidade de ser por um dia co-criador me fez ter surpresas inimagináveis. Tudo que eu imaginei na hora era instantâneo, acontecia. Tudo, literalmente tudo. Não é algumas coisas, é tudo. Tudo que eu imaginava. Só que eles estavam ali, os paralelos das dimensões, certo? Me observando, porque qualquer coisa que eu fizesse que viesse prejudicar o planeta, ou fugir da regra do planeta, eles iam impedir, iam me submeter ao lapso do tempo e corrigir esse problema, se eu viesse causado. O tempo foi passando, foi passando, foi passando, e durante todo o dia eu tive o privilégio de pensar e essa vaca criar, né, instantaneamente ali diante dos meus olhos o bezerro, o seu filhote, que está lá saudável até hoje, inclusive é até um touro praticamente, né? E o cachorro que estabeleceu ali a sua patinha traseira, né, o seu pezinho normal, e outras coisas que eu fiz. E o que é inacreditável na habilidade da cocriação, porque todos nós somos cocriadores, né, de tudo aquilo que queremos, mas somos cocriadores limitados por consequências, né, do que aconteceu com os nossos ancestrais, os raiazinhos, conforme eu já falei diversas vezes para vocês. Eu ali, automaticamente, né, automaticamente, eu simplesmente, gente, fiz um passarinho assim de barro, né, porque eu sempre, quando pequeno, eu gostei de ir nesses barrancos assim de beira de rio e cortar a terra até achar a veia da argila, né? E pegar a argila e ficar modelando, depois colocar no sol, né? Para secar. Só que como a gente não tinha muito conhecimento, quando a gente ia brincar com um brinquedo que a gente modelava na argila, ele quebrava. Hoje não, hoje você sabe que você tem que misturar capim, né? Cervo, aí você modela e tem uma resistência melhor, né? E ali eu modelei ali um passarinho pequenininho. E quando eu fechei as minhas mãos e falei, eu quero que haja vida nesse pássaro, nesse desenho, começou a se mexer algo dentro da minha mão. Quando eu abro, estava ali o passarinho. É que nem eu volto a dizer para vocês. Pode me achar louco, pode me achar retardado, não tem problema. Pode me achar um puta do mentiroso,
Não tem problema. Para mim, tanto faz a sua opinião. Porque se a sua opinião valesse alguma coisa, eu não teria gravado nenhum vídeo. Se a sua opinião me valesse alguma coisa, quando eu saí lá do outro canal, eu teria me escondido, enfiado meu dedo no cu e desaparecido, né? Mas por ser transparente e verdadeiro com tudo, porque isso eu sou, eu venho aqui afirmar que isso aconteceu. Então, aquele passarinho surgiu na minha frente, com a mesma cor da argila, cinza opaco. E ele não quis ir embora, ele não quis voar, correto? E eu tive que colocar ele em algum lugar e ali ele ficava me olhando. E eu falei, poxa, o que é que eu fiz? Porque é um passarinho que não existe uma espécie para ele. É novo no mundo e já veio ao mundo de forma instantânea. Será que eu devo destruir aquilo que eu criei? Foi quando eu ia pensar em destruí-lo, porque era uma espécie que nem eu sabia qual era, era algo da minha mente. Foi quando eu ouvi a voz deles dizerem para mim assim: deixe-o seguir. Aí ele voou. E eu, por um momento, falei: poxa, por que que o nosso pensamento ele não acontece na hora? Em algumas situações, sim, mas em outras, por que que demora? Por que que todos nós não temos de uma vez por todas essa habilidade? Sabe o que é você ficar pateta? Pateta, literalmente pateta. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei literalmente pateta de ver toda aquela grandiosidade acontecer. Correto? Como na minha propriedade tem lago, e olha que eu vou dizer para vocês, a Tilil esteve ali, mas eu não sabia que ele era Tilil. Eu não sabia que ele era um acoperiano, porque foi mais tarde que eu o conheci em seu planeta, conforme eu já falei para vocês. Da mesma forma foi com Mereconoab, Zamaniel, mas eu vi eles literalmente, mas não sabia quem eles eram. Eu só estou dando o nome aqui para vocês porque vocês já sabem quem eles são, segundo o meu relato aqui, certo? Porque naquela época a Gnachet não tinha me apresentado nenhum deles formalmente. Foi mais tarde que eu me encontrei com eles. Aí tudo me trouxe à tona. E quando eu encontrei com eles, foi de uma maneira diferente. Eles se apresentaram a mim numa aparência e numa forma totalmente diferente daquilo que eu tinha visto em 2008, conforme aqui narrado para vocês. Então, ali como na minha propriedade tem lagoas, eu literalmente pensava e os peixes boiavam. Uma parte do lago, só com o pensamento, eu fiz congelar. Depois eu fiz derreter. Depois eu fiz congelar novamente. Eu fazia com que o fogo brotasse da minha mão, na minha mão, e não me queimava. Tanto é que a primeira vez que eu falei que ia levar algumas pessoas à minha fazenda, eu falei que eu ia mostrar o fogo brotando da minha mão, e muitos falaram: ah, isso aí é feitiçaria, isso é bruxaria. Então, o inacreditável naquele dia me foi permitido. E até hoje, quando eu penso nisso, eu sinto uma saudade desgraçada, porque isso foi roubado de nós. Só que nós temos que conviver com pouco, nós temos que viver com pouco, porque o muito vai ser dado a nós. Muito, mas muito mesmo, vocês não têm noção do que é não depender de uma moeda, do que é não depender de uma moradia, do que é não depender de um estudo, de uma faculdade, onde tudo é te dado de graça e de forma instantânea. Então eu usufruí na postura de um co-criador tudo que eu estou contando para vocês aqui.
Eu fiz através do pensamento, onde eu estava ali dotado de 100% da capacidade cerebral, eu fiz com que amadurecesse todas as frutas verdes da minha propriedade. Eu fiz com que literalmente brotasse fruto e fruta onde não existia. Literalmente. Aí o que aconteceu? Eu fui me enchendo de alegria, e foi entardecendo, 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 e quando eu pensei em querer que não entardecesse nem anoitecesse, ela, a Gnachete, falou comigo assim: deixe o planeta seguir o seu fluxo, dia e noite. Então, quando eu queria fazer algo que ia prejudicar não só o planeta em si na sua rotação, mas todas as pessoas que estavam ali no planeta, aqui no planeta, melhor dizendo, automaticamente ela vinha, me exortava. Mas o dia passou tão rápido e eu fiz tantas coisas, mas tantas coisas, mas tantas coisas, que eu vou dizer para você uma coisa. Vocês não têm noção do que é a sensação de você ser co-criador, você poder criar mundos, você poder criar sóis, você poder trazer para a realidade o impossível. Isso é somente com a sua capacidade cerebral em 100% na sua totalidade. Agora você imagina você 100% com a sua capacidade cerebral, somado à dimensão, que é a sua dimensionalidade, e somado à sua densidade corporal. Imagine o que você não pode fazer. Então, todos eles que eu fiz aqui, até esse vídeo 151, vocês conhecerem, são capazes disso. E muito além. Por isso eles não precisam viajar em máquinas voadoras. Por isso que eu disse para vocês que as máquinas voadoras estão ali para servir a nós, para que nós possamos ir com eles e acompanhá-los entre as dimensões de mundos mais distantes. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então o tempo foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. E eu dormi. Porque na verdade não é eu que dormi. Eles me fizeram dormir. Porque senão eu não ia dar sossego. Naquele dia eu não tomei café da manhã, igual eu falei para vocês, eu não almocei, eu não jantei. E olha que ficar sem café para mim é uma tortura. E o café para mim tem que ser sem açúcar. Ok? Sem açúcar. Então o que acontece? Eu não senti fome, porque eu estava completo. Eu não sentia necessidade de nada. A minha carne, ela exalava um cheiro tão bom. O meu suor, quando eu corria no pasto, descalço, e não pisei em espinhos, nem em pedras, nem em tocos, nem em raízes, o meu suor exalava um cheiro bom. Não aquele cheiro másculo de homem, não, mas um cheiro bom, leve, suave. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. E eu dormi. Me colocaram para dormir, na verdade. Quando eu acordei no dia seguinte, eu imaginei um copo de água e pensei que ele viria até a mim materializado conforme eu tinha feito no dia anterior, e nada aconteceu. Quando eu tentei achar o meu chinelo, não consegui. Imaginei o meu chinelo, ele não apareceu. Quando eu fui na cozinha e a Ana estava saindo,
Eu olhei para ela e vi o corpo dela normal. Já não via mais o corpo dela por dentro. E aquilo me bateu uma angústia tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu fiquei tão triste. E o meu dia ali foi sufocado. Mas todas as obras que eu tinha realizado como co-criador, usando 100% da capacidade cerebral, tudo isso que eu tinha usado ali, tudo permaneceu como está até hoje. É lógico que quando eu congelei um pedaço do lago, eu descongelei depois. E mesmo se eu não tivesse descongelado automaticamente, por causa da pressão, né, do calor, ele ia descongelar por si só. Porque a água ali é morna, né, por causa da energia do sol. Quando foi à tarde, por volta ali das 16 horas, a Gnachete pediu para que eu comparecesse ao nosso lugar de encontro, porque ali o Ronaldo, né, a Ana estavam acostumados, né, e a Gnachete não tinha se apresentado a eles ainda. E eu fui andando. E olha que quando eu imaginava, um exemplo, eu quero agora estar em tal lugar, eu estava. Era literalmente, não existia espaço nem tempo. Nem tempo nem espaço. Para vocês terem uma noção de tantas coisas lindas que eu fiz ali na minha propriedade, e de tantas coisas lindas que podemos fazer. E podemos fazer agora. Certo? Podemos fazer agora. Então, literalmente, quando eu cheguei e vi a Gnachete brilhando como um sol, com aquele olhar de verdade, com aquele sorriso lindo, ela olhou para mim e disse assim: está satisfeito? Eu falei: eu quero mais. Ela falou: eu vou te ensinar tudo. Tudo. Vou te levar em vários planetas, vou te levar em vários sistemas solares e vou te levar em várias galáxias. Esse ano eu conheci a segunda galáxia. E olha que estamos somente na Via Láctea. São bilhões de Via Láctea em uma galáxia. Só para vocês terem uma ideia. Uma hora dessas, pessoal, pesquise algo sobre o universo. Tem um programa que passa no Discovery ou no History, mas já acabou já. Chama O Universo. Procure isso. Documentário O Universo. É lógico que ali ele vai trazer aquilo que é tratado no meio científico, né? Ali ele vai falar que é impossível a vida em Júpiter, ele vai falar que é impossível a vida em Marte, mas assistam aquilo ali só para vocês terem uma visão diferente acerca do nosso universo externo. Porque o universo interno é você. É a sua centelha de vida e divina. E ali a Gnachete, quando me afirmou tudo isso, quando foi aproximadamente ali às 19 horas, ela foi embora. Sem nave, sem nada. Ela somente abriu o portal com o seu pensamento e foi embora. Eu voltei no escuro, sem medo, sem nada. Cheguei dentro de casa, fiquei tranquilo. E ali eu pude compreender que eu não estava preparado para viver com 100% da minha capacidade cerebral. E quando você está com 100% da sua capacidade cerebral ativa, você se coloca na posição de um Deus, porque você pode criar tudo a partir do seu pensamento. E o que eles querem de nós? Querem que nós criamos a nossa realidade a partir do nosso pensamento. Tanto é que eles sempre me pediram: ensine a sua espécie que ela pode ter tudo o que quiser, quando souber pensar. Quando souber pensar e se apaixonar pelo seu pensamento. Fim de papo.
Tem coisa mais linda do que isso? Você ser livre, não precisar de palestras, não precisar de livros, precisar somente de você, tem coisa melhor que isso? Você adquirir entendimentos por si só, com o evoluir da sua mente, com o evoluir do seu eu interior, tem coisa melhor que isso? Precisa você gostar de alguém para desejar isso para a pessoa? Não, não precisa. Não é necessário gostar para se desejar o bem. Não é, e nunca será. Por um dia, eu fui co-criador de todos os acontecimentos instantâneos. Por um dia. Eu nunca mais pedi, sabe por quê? Porque não sou digno. Porque no mundo em que vivemos, podemos destruir uns aos outros. Então imagine só, eu agora com 100% da minha capacidade cerebral. Quanta ruindade eu não teria feito? Por que que eles ali estavam me observando? Por que que quando eu quis parar e parar de entardecer, para não anoitecer, ela falou comigo que eu deveria deixar o ciclo seguir. Porque quando você opera na capacidade máxima cerebral, no 100% e é co-criador, o espírito do planeta que você vive, ele se torna 100% submisso a você, sabe por quê? Porque ele se torna você. Então, quando você acha que está fazendo a sua vontade, na verdade você está fazendo a vontade de dois em um. Essa é a verdade. Entenderam agora? Então, se você disser para o planeta assim, vai para a quarta órbita, ele vai. Se você disser assim, surja agora um grande tornado e arrase tudo, vai surgir. Que o mar seque, secará. Tudo isso uma pessoa pode fazer, com 100% da capacidade cerebral. O interessante é que foi lançado um filme nos cinemas chamado Lucy. É um excelente filme. Ali, por meio da ficção científica, mostra uma mulher que, por consequência de um tipo de droga, mas essa droga fez com que ela despertasse 100% da sua capacidade cerebral. E ali ela fez coisas inimagináveis.